Buonasera, boa noite. Chegando à sua residência, mais um Alma Italiana, aquele programa que fala de cultura, fala de história, fala de negócios e traz histórias inspiradoras, uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, vírgula, na esteira dos seus 130 anos de vida. E hoje, na nossa sala viva, nós vamos falar sobre a polêmica, a intensa e efervescente religião lá na Roma Antiga, que é um tema que nos apaixona. E ele toca o interesse das mais diversas faixas etárias. Com muito prazer, nós recebemos hoje o historiador Ismael Wolff. Muito boa noite. Sua primeira vez estreando no Alma Italiana? É verdade, boa noite a todos vocês, né, a toda a comunidade italiana que nos assiste. Boa noite, senhora Cris Forte, né, senhor Wagner, né? Wagner Torre! Wagner Torre, senhor Morelli também, Francisco, né? Obrigado. Boa noite Boa a noite. todos. Boa noite, Seja doutor bem-vindo. Morelli, vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, o nosso médico mais humanista do estado, que vai trazer novidades em breve, novidades literárias. Mas hoje é só essa palhinha. O senhor vai bem? Com a graça de Deus, bem. Tocando o barco, bastante trabalho, saúde e vamos em frente. E muito obrigado novamente por estar aqui com vocês, essa plateia maravilhosa aí do outro lado da Intensamente câmera, italiana. intensamente italiana. Muito obrigado, Cris, pelo teu trabalho que tu faz pela sociedade italiana. Também conosco o nosso artista multifacetado, Wagner Torre, carinhosamente chamado de Wagner Love. Nós contamos no episódio anterior, lá na semana passada, que este apelido foi dado pelo Dr. Morelli em função, né, do jogador de futebol, Isso. mas também pelos recados de carinho e de amor que ele recebe nos seus eventos por aí, especialmente lá no restaurante Um Gastrobar, né? Exatamente, Cris. La Vita é Bella. Tem recebido, continua recebendo recadinhos? Olha, de vez em quando a gente recebe, né, Cris? Boa noite a todos, boa noite, Boa Cris, noite, boa querido. Amados. Obrigado, Ismael. Uma boa noite a todos vocês, boa noite, espectadores. Com certeza, de vez em quando, graças a Deus, eu recebo esse carinho, essa troca do público aí, Cris. Então, fico sempre muito feliz de receber esse love de coração, né, do Morelli e de todas as pessoas que curtem meu trabalho. Obrigado, amados. Muito bem. Então, nós vamos agora adentrar na questão religiosa, na religião de Roma Antiga. E eu lhe pergunto, professor, os deuses, eles moldavam as decisões políticas na Roma Antiga? Olha, eu posso dizer que Deixa eu lhe perguntar, passando pelo Senado. passando pelo Senado, eu diria com certeza que sim. Com certeza. Hoje nós temos um conceito de Estado laico que é muito diferente do conceito que nós tínhamos antigamente, né, falando em Roma, né, desde o período da monarquia em Roma, pois nós sabemos que Roma passou por uma monarquia, depois uma república, e depois nós temos o Império Romano, que se estende, né, por um grande território vastíssimo ao longo de todo o mar Mediterrâneo, né? A religião, sim, ela moldava as decisões políticas. O Senado consultava, sim, os sacerdotes. Às vezes eles próprios eram sacerdotes, faziam parte de escolas sacerdotais. E os romanos eram muito religiosos. De forma geral, eles eram muito religiosos. Escritores como Cícero, Tácito, Sêneca, eles vão falar sobre isso, sobre essa religiosidade. A religião é sempre um tema muito presente entre os romanos. E dentro de Roma, de forma geral, havia um cuidado especial em se buscar sempre a pax deorum, que eles chamavam, que era a paz com os deuses. Então havia esse cuidado sempre de se buscar a paz com as divindades. Então a religião era um compromisso cívico entre os romanos, pois se eles tinham a paz com a divindade, o Estado ia bem, a cidade iria bem. E os deuses eram tão importantes que às vezes eles eram tomados até como cidadãos honorários da cidade. Era o caso do nosso Júlio César?
Júlio César também, né? Ele foi uma figura importantíssima. Isso é um pouquinho antes do Império, né? Ele foi um ditador, né? Ele teve esse papel, tomou poder à força, né? Em Roma, e foi o final ali da República, que a gente pode dizer. O Júlio César, sim, ele era importantíssimo, ele foi pontífice máximo também em Roma, assim como os imperadores foram ser depois, né? Então é o caso também dele. Mas assim, de forma geral, o que eles faziam, tá? Os romanos, eles olhavam muito para a natureza, então se caísse um raio lá, eles queriam saber, será que foi a divindade que mandou um raio cair em frente aqui ao Senado? Eles entendiam como um aviso ou como um castigo? Aí o que eles faziam? Eles iam consultar esses especialistas, tá? Havia um livro chamado que era os livros sibilinos, tá? Que estão perdidos, hoje a gente não tem acesso Que a esses livros e às vezes, por ordem do Senado, isso era consultado lá. Então, ele tinha uma série de informações, a gente não tem acesso, né, a esses livros porque eles se perderam, mas a gente sabe que eles existiam. Às vezes eles consultavam, também havia especialistas que consultavam as vísceras de animais, tá, para ali tentar encontrar respostas, né? Havia esse tipo de religiosidade, mas também essa religiosidade de observar as questões da natureza. Normalmente, né, ou eles entendiam como um aviso ou eles entendiam como castigo. Depende da situação, depende do contexto e da leitura que era feita pelo especialista naquele período. E nós podemos classificar como fé ou como superstição? Então, do ponto de vista moderno, né, talvez as pessoas olhem para lá e digam que tudo é superstição, tá? Mas a gente, como historiador e como arqueólogo, né, eu tenho que olhar também sobre, especialmente para o ponto de vista deles, dos romanos, né? E os romanos, eles tinham duas questões, né? Uma que eles chamavam de religio, que é isso que eu estava falando para vocês agora, né? Que é esse compromisso cívico, esse cuidado com a cidade, né? Então, você ergue um templo para que a divindade fique feliz com você. Você ergue um templo ou ergue um altar para que a divindade, então, tenha cuidado com a cidade de Roma. Quando eles conquistavam uma batalha, eles entravam em Roma e faziam um sacrifício à divindade, né? Júpiter ou Marte, né? A gente lembra que muitas das divindades elas eram relacionadas com os planetas, né? Eles acreditavam que os planetas, sim, eles influenciavam na vida na Terra. Mas, assim, existiam duas coisas, a religio, que é essa, e a outra que era superstitio, que era superstição, tá? Então, esse conceito é importante por quê? Porque eram experiências religiosas, espirituais, que para os romanos, né, de forma geral, pelo menos para a elite dominante, tá? Ela não era visto com bons olhos. E acontecia no cenário privado, né? Enquanto no público você tinha essas outras, né, sacrifícios, essas coisas, no privado a coisa era diferente. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do culto a Baco, né? Sim. As bacanalhas, né? Isso não era bem visto. Em algum momento da história de Roma, o culto a Baco ele foi tido como uma religião não lícita, Mas não ele se não era deveria bem fazer. visto por parte de quem? Dos nobres? Por parte dos nobres, especialmente, tá? Porque em Roma havia muito tradicionalismo, vamos dizer assim, né? Eles tentavam se manter a religião deles dos antigos. Então, um culto a Baco, que é um culto que vem do estrangeiro, eles têm que olhar com muita cautela para entender se aquilo ali vai ser bom para a sociedade deles ou não. Tá, essa é uma das coisas. Existe uma outra superstício que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eram as tábuas, tá, que a gente chama de deficciones, eram feitas em chumbo, tá, e eram tábuas de maldição. As pessoas escreviam ali uma série de palavras que eram consideradas como palavras mágicas, e essas palavras eram sim para fazer daqui a pouco mal para que alguém perdesse um cargo, Nossa. ou para que alguém morresse, né? Existia esse tipo também de as deficciones, né? Ou pedindo alguma coisa para a divindade, mas normalmente eram divindades mais de um submundo, né? Vistas dessa forma, né? Só que isso não era muito bem visto de forma geral pela sociedade. Só que a gente não tem como dizer exatamente se a sociedade ela era mais, se ela tinha mais fé ou mais superstição, pensando dessa forma, né?
ou se era mais religio ou superstitio, porque a gente, como a superstição era feita no privado, né, muito disso aí se perdeu, então a gente não tem, mas a gente sabe que existia porque a arqueologia revela isso pra gente. Que beleza! Viu, doutor Morelli? Que Eu estou Tereza. pensando aqui, por que toda essa fragilidade de crença, de coisa, essa incertezas deles, essas, sei lá, fragilidade de pensar que é isso é assim, se não fizer isso, é aquilo, se fizer assim, pode ser positivo, pode ser negativo. Eu sei que tu já me respondeu várias coisas aí, mas eu continuo na dúvida por que essa fragilidade humana de não acreditar, ou de acreditar, ou de ter que ser assim, ter que ser assado, que senão isso, senão aquilo. Por que todas essas incertezas, repito, essas fragilidades humanas, as emocionais, sei lá, o termo? Não sei se eu fiz entender, eu acho que sim, sim. uma perguntinha mais fácil. Eu sei que tu deu uma baita de uma explicação Pergunta difícil, essa sua. maravilhosa, né? Mas Sim. Bom, a primeira coisa, né, que eu diria seria isso, né? Como eles se consideravam muito religiosos, eles tinham esse cuidado em manter a paz, né? Manter a paz com os deuses, que significaria paz para a vida deles, obviamente, mas também na política, militares iam conquistar, exatamente, né? Mas assim, do ponto de vista do que a gente pode chamar de teoria da neurociência, né? Existem também comportamentos nos Homo sapiens que são vistos até como um certo padrão, né? A gente pode observar isso aí. E um desses, né, desses padrões é que os seres humanos, normalmente, quando acontece alguma coisa inesperada para eles, né, eles logo pensam que aquilo ali foi alguém que fez. Né? Por exemplo, a colheita não funcionou muito bem. A culpa é? De quem é a culpa? E esse é um comportamento que tem sido observado, né, nos Homo sapiens. Né? Existe um historiador muito famoso, que é o Luther Martin, tá? Que ele fala sobre isso, ele trabalha com esses conceitos. Então eu diria que esse é um grande comportamento humano. Agora, como isso se manifesta nas experiências religiosas, varia muito de lugar para lugar, né? Também tem muito a questão da religião vivida pessoal, né? Obviamente que se você colocar hoje duas pessoas que são católicos, daqui a pouco sobre um mesmo assunto elas vão ter experiências um pouco distintas, dependendo daquilo que elas passarem. Mas no caso dos romanos isso se manifestava através das práticas rituais, né? Eles tinham esse cuidado. A religião na Roma Antiga era extremamente ritualística. Então havia um cuidado, haviam rituais, né? Como eu falei para vocês, havia a leitura das vísceras, né? A leitura dos sinais. Esse era um cuidado, né, que eles tinham, de forma geral. Será que... Desculpa, Cris. Por favor. Será que estava faltando para eles uma palavrinha com duas letras que eu falo sempre aqui no programa, que o italiano tem muito quando veio para cá, ou no geral, chamada fé? Talvez sobre o nosso olhar moderno, eu acredito que possa se levar dessa forma. No entanto, de acordo com o olhar deles, eles iriam dizer que eles tinham bastante fé, provavelmente. Mas no nosso olhar moderno, eu diria que talvez, né? Talvez sim. Mas eu tenho fé na arte do Wagner Torre. Vamos dar uma palhinha antes de partir, de embarcar para os comerciais? Certamente, cabeça. Amore, scusami, se sto piangendo, amore, scusami, ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Amore, faccia.
Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/Pacto RS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Voltamos com alma italiana, com o coração renovado, com a música, com a arte do nosso querido Wagner Torre, contando no Alma Italiana com o vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, na esteira dos seus 130 anos, o doutor Francisco Morelli, e o nosso historiador que nos deixou de boca aberta, nos levando lá para a Roma Antiga e nos explicando sobre esse poder da religião em Roma, o nosso professor Ismael Wolff. Professor, eu lhe pergunto, tem algum episódio estranho ou escandaloso que o senhor lembre e possa compartilhar conosco aqui no Alma Italiana relacionado à religiosidade romana? Bom, estranho ou escandaloso, né? Uma das coisas que a gente citou aqui foi o culto a Baco, né? Para alguns poderia ser considerado algo estranho ou escandaloso, né? Era um lugar onde às vezes você tinha, né? Foi dito até que seria lugar de orgias, né? De alguma É o que forma, a gente, é o que chega para nós. Exatamente, né? O termo bacanal hoje é utilizado dessa forma, né? Mas muita bebedeira, né? Enfim, é coisa que acontecia na noite, né? Então ela estava fora daquela religião pública que eu falei para vocês que estava acontecendo nas claras para todo mundo, né? Agora, assim, se a gente for parar para pensar como modernos aqui, a gente olhando do século XXI para lá, talvez se na nossa religião, né, eu não sei qual a religião de cada um de vocês, mas se na nossa religião não tem sacrifício de animais, talvez possa soar como escândalo, né, sacrificar um animal, né? Hoje em dia a gente tem todo esse cuidado, né? Tem pessoas que são vegetarianas, né? Então aí a coisa já vai para outro caminho, né? Mas nos chama a atenção, né? E essa materialidade. Sim, claro, com certeza. Existe um culto chamado culto a Mitra. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse culto. Mitra era uma divindade que foi tida como uma divindade durante muito tempo, que era vinda da Pérsia, né? Daquela região mais oriental. Mas o culto a Mitra ele foi estabelecido no Império Romano a partir do século I, e a gente tem notícia disso, a gente sabe pelos vestígios arqueológicos, tá? Então ele se estabeleceu no Império Romano, mas não só em Roma. Ele se estabeleceu por praticamente todo o Império Romano, tá? Enquanto o cristianismo estava também em ascensão, o mitraísmo também estava em ascensão. Então é uma coisa que até eu pesquiso no meu doutorado, por isso que eu gosto de falar sobre isso, porque eu estudo o culto de Mitra na Britânia, que era uma província do Império Romano, onde hoje nós temos a Inglaterra, onde hoje nós temos o país de Gales, né? Então, para a gente ver como o Império Romano ele se alastrou, né? Ele foi levado. E o mitraísmo, que era um culto que a gente considera como um culto romano, pois era desse mundo romano, assim como o cristianismo, né? Muito embora tenha surgido na província da Judéia, mas ele é um culto romano, pois ele se estabeleceu ao redor do mar Mediterrâneo, que era Império Romano, né? O mitraísmo também. E o mitraísmo era um culto de mistérios, tá? O mitraísmo era um culto onde você tinha graus iniciáticos, onde para participar dele, né, você tinha que passar pela iniciação e ali ocorria um processo de morte simbólica, de certa forma, né? Onde Como assim? Você era vendado, levado para um templo escuro que era chamado de caverna, e nós, arqueólogos, historiadores modernos, chamamos de Mitreum, tá? E lá você passava... existem relatos até de sensação de sofrimento e tudo mais, né? Passando, e aí depois você chegava até a luz, né? Iluminado dentro daquela caverna, que seria o deus Mitra, que era o deus Sol, né? Uma das tantas divindades pelo qual o Sol foi chamado também. Então ele era um deus de luz. Deus Mitra, assim como Hélio, assim como Apolo, né? E os mitraístas, eles passavam por esse processo, né? Claro, como
eles não escreveram sobre se era um culto de mistério, o que a gente tem são relatos, muitas vezes, dos cristãos que escreveram depois sobre eles, né? Então, não havia interesse, né, de mistério, não posso falar o que está acontecendo aqui dentro, mas a gente sabe porque a gente tem uma série de afrescos, a gente tem uma série de artes religiosas, inclusive na Itália, né, mostrando cenas onde os mitraístas, os iniciados, eles são levados, às vezes, ali, né, levemente amarrados, com os olhos vendados, e eles seguem um caminho, e é como se eles estivessem passando por um martírio, até, então, encontrarem a luz. Para nós, hoje, né, talvez isso possa soar escandaloso para algumas pessoas, pois é um tipo de culto, uma experiência religiosa muito diferente do que a gente possa dizer que a gente tem, pelo menos aqui no Ocidente, né? E que experiências sociais nós teremos na sociedade italiana em setembro, doutor Morelli? Uau, várias! Olha só, vamos então. Deixa eu pegar meu amigo aqui. Anote e venha estar conosco na sociedade italiana, que tem emoções para todos os gostos e todas as idades. Bem, começamos em setembro, sábado que vem, daqui uma semana, com o nosso jantar temático dos anos 60, Sociedade Italiana, junto com o Centro Calabrese, lembrando os anos 60, vestidos todos a rigor dos anos 60, com músicas tradicionais dos anos 60, toda aquela festa, aquela comilança, etc., característica lá na sociedade italiana. 25 de setembro, na outra quinta, aí, Wagner, vai preparando teu violão, porque será a noite do tango, com Roberto Pinheiro e ustedes também. Wagner, então, Wagner, vai um tanguinho aí. E todo a media luz es un grupo de amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, a media luz de amor. Muito bem. Gente, que programa abençoado. E para concluir essa mais música coisas? tango, não, aí nós vamos comer um nhoquezinho para recuperar as energias E que seguir foram dançando expelidas naquele bailezinho do tangozinho. Então, vamos nos fortificar com carboidrato, um nhoquezinho maravilhoso. Entrada com a Sociedade Italiana aqui no 3311-5833. Podem ligar para lá e já reservar. Entradas são diminutas, ou melhor, não, como é que se diz? Não tem barreira, Não, tem para todos os para bolsos. todo mundo e vagas limitadas. É isso que eu queria dizer. Porque é sempre assim. Corre lá, então depois e garante não o seu deixem convite. para a última hora, pelo amor de Deus. Como tem acontecido, né? Não querem matar o velho aqui. Nós vamos, infelizmente, nos encaminhando para o encerramento do programa, agradecendo ao nosso vice-presidente, que trará em breve novidades incrivelmente literárias, ao historiador Ismael Wolff. Muitíssimo obrigado. O senhor nos deu uma aula muito categorizada sobre Roma, que mora no nosso coração. Todos nós aqui somos absolutamente entusiastas com o Império Romano. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer também ao senhor Ari, que intermediou, né? Nossa, nos deu uma dica de ouro ao nosso presidente Ari, que, aliás, vai voltar aqui em breve e também segue dando dicas de pauta maravilhosas. Maravilhosa é a semana que eu desejo, esse final de semana maravilhoso, com muita saúde, muita paz, vivendo intensamente a Itália. E encerramos com o nosso mega artista Wagner Torre, também chamado de Wagner Love. Grazie mille! Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno mio. Cantiamo! Lo sa che sei solo Dio. Cantiamo insieme! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano,
lasciatemi cantare una canzone piano piano. Muito bem! Excelente!